Abra comigo a sua Bíblia em Números. É logo no início da Bíblia. É o quarto livro da Bíblia, o livro de Números, capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 21. Pode ser projetado também, Números 22, a partir do versículo 21. E antes de fazermos a leitura da Bíblia, eu quero dar uma pequena introdução a esta mensagem. Esta mensagem tem a ver com nós refletirmos para saber se estamos de facto alinhados com Deus ou se nós estamos desalinhados com Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está alinhado com Deus ou está meio desalinhado? Sabem, em nosso caminhar, nós corremos o risco, sério risco, de perdermos o coração no meio da caminhada, perdemos o risco de estarmos fora do centro da vontade de Deus na nossa caminhada. E eu quero usar a história de Balaão como um exemplo sobre esse tema. Números 22, a partir do verso 21, quem está com Bíblia pode acompanhar na sua Bíblia, quem precisar pode acompanhar aqui na projeção. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, verso 31, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. É um texto interessante, onde até uma mula, uma jumenta, fala. Por que esta história na Bíblia, em que uma jumenta fala? Deus faz uma jumenta falar para advertir um homem que era reconhecido como alguém que conhecia Deus e recebia profecias da parte de Deus. Sabe, irmãos, esse texto tem muitos ensinamentos preciosos para nós, para a nossa vida hoje. Eu sei que parece estranho para muitos, talvez aqui alguns estão aqui na igreja pela primeira vez e falam assim: o pastor começou a pregação a contar a história de uma jumenta que fala. Pode parecer estranho,
Mas é assim, a Bíblia, através dessas situações que para nós parecem estranhas, elas nos trazem preciosíssimas lições. E uma dessas lições, eu quero já começar aqui, é que o seguinte: Balaão era um homem que buscava Deus. Em princípio, ele queria Deus. Ele estava interessado em Deus. Tanto é que ele era capaz de dar profecias em nome de Deus. E ele tornou-se conhecido, tornou-se um homem famoso pelas suas profecias, ao ponto em que um rei manda buscá-lo e oferece pagamento para que ele profetizasse contra os filhos de Israel, contra o povo de Deus. Quando aqueles homens vão lá em busca de Balaão, Balaão diz somente o seguinte: se Deus disser para eu amaldiçoar o povo, eu vou amaldiçoar. Mas se Deus não disser, eu não poderia amaldiçoar. Mas, irmãos, veja bem, de início ele nem deveria ter conversado com aquele pessoal. Ele deveria ter encerrado o assunto. Ele falou assim: vamos ver o que Deus tem a dizer. E é interessante que ele, com aquela resposta assim, Deus até aparentemente autoriza ele ir, e ele vai. Só que quando ele vai, nós podemos perceber que Deus fez uma leitura do coração de Balaão, e Deus viu que o coração dele estava errado. Deus viu que ele por dentro estava torcendo assim: tomara que Deus tenha um motivo para amaldiçoar aquele povo, que eu vou ganhar o meu dinheiro. Havia ganância no coração daquele homem. E Deus, tendo percebido isso, Deus interferiu no caminho de Balaão. Deus se interpôs no caminho de Balaão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, sabe que quando na Bíblia, no Velho Testamento, o anjo do Senhor é com A maiúsculo, é porque é a manifestação do próprio Deus, é uma teofania. Anjo, no Velho Testamento, com A maiúsculo. E aqui está assim: a Bíblia diz que o anjo do Senhor, com uma espada nas mãos, se colocou como adversário de Balaão. Por quê? Porque Balaão se dirigia a um lugar com o intento de amaldiçoar o povo de Deus. Sabem, qual povo de Deus? Aquele povo de Deus que Deus tinha acabado de tirar da escravidão egípcia. Aquele povo que Deus tinha tirado, irmãos, com mãos fortes através do libertador Moisés. Aquele povo que Deus amava, aquele povo que Deus tinha um plano maravilhoso para ele. Agora um homem de Deus, um profeta de Deus se dispõe para prejudicar aquele povo. E a Bíblia diz então que Deus próprio Deus interfere no caminho de Balaão. E é interessante que quando o homem está cego nos seus propósitos, nos seus caminhos, ele não consegue discernir o mundo espiritual. E era isso que estava acontecendo com Balaão. Veja bem, a jumenta de Balaão conseguiu ver o anjo, mas o homem de Deus não viu o anjo. Olha, quando o próprio jumento vê o anjo, vê Deus, e você não vê, sinal que o seu coração não está puro. Entende? Deus viu que o coração de Balaão estava cheio de engano. E a Bíblia mesmo diz que o coração do homem é enganoso. Quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós perdemos o plano de Deus, perdemos a vontade, perdemos o propósito, o centro do coração de Deus nas nossas vidas. E isso tinha acontecido naquele momento com Balaão, e não tenha dúvida, se alguém intentar para prejudicar o povo de Deus, Deus vai se posicionar para proteger o seu povo. Eu quero dizer o seguinte: não importa, qualquer pessoa que um dia intentar contra o povo de Deus, contra a sua vida, que você diga assim: eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus. Qualquer pessoa ou instituição que se posicionar para prejudicar a sua vida, tenha certeza que Deus vai se posicionar como adversário daquela pessoa. Deus diz aqui: eu me posicionei como adversário. E o anjo de Deus apareceu. Só que Balaão não percebeu o anjo de Deus. Quem é que percebeu o anjo de Deus? A jumenta de Balaão. E eu quero usar aqui a jumenta de Balaão como metaforicamente, ela simbolizando as estruturas das nossas vidas. Porque aquela jumenta já era uma jumenta antiga de Balaão. Lembra que na própria conversa a jumenta diz assim: eu não sou a tua jumenta preferida? Eu não sou a tua jumenta que tu sempre faz as tuas viagens dela? Eu não sou especial? Entenda,
A jumenta de Balaão era um instrumento, era a estrutura que ele tinha para progredir na vida. Sempre que ele queria fazer uma viagem, sempre que ele queria se locomover de um lugar para outro, fazer uma missão, ele tinha a sua jumenta. Então, a sua jumenta representava a sua estrutura pessoal de vida. E o que acontece? Ele está montado na sua jumenta, e de uma hora para outra, o que a jumenta faz? Da primeira vez que a jumenta viu o anjo do Senhor, o que a jumenta fez? Se desviou do caminho, da rota, e foi para o meio do campo, no meio do mato do campo, das plantações. E Balaão ficou nervoso, chateado. Quero dizer o seguinte, sabe? Quando eu e você, na nossa caminhada, nós saímos, perdemos a visão, o foco das coisas de Deus. Perdemos o foco da vontade de Deus para nós. As estruturas das nossas vidas começam a descambar. Descambar para a direita, descambar para a esquerda, e você perde o controle. Eu já aconselhei muitas pessoas que disseram, olha, a minha vida com Deus ia bem. Pastor, eu estava com o coração em Deus, centrado em Deus. Mas aí eu comecei a viajar, eu comecei a entrar em umas ondas, eu comecei a querer outras coisas, eu queria desejar, e a minha vida começou a descambar para o mal, para coisas que me desagradavam. Balaão fica super chateado com a sua mula, porque ele não sabe, com a sua jumenta, porque ele não sabe por que ela o levou para o meio do campo. Eu quero dizer o seguinte, quando você não consegue perceber o mundo espiritual, o que Deus está a fazer, você precisa saber fazer uma leitura, pelo menos da circunstância. Olha, Balaão não apenas não viu o anjo de Deus, ele estava cego espiritualmente, com a ganância do coração dele, ele estava cego espiritualmente, ele não viu o anjo do Senhor, mas não somente não viu o anjo do Senhor, como ele não fez a leitura da circunstância. Sabem, as nossas circunstâncias falam alto. Muitas vezes Deus berra aos nossos ouvidos através dos acontecimentos. Sabem, tudo que nos acontece deve ser objeto de análise. Por que isso tem acontecido comigo? Será que eu perdi a sensibilidade espiritual? Será que eu deixei de me envolver com Deus, no centro de Deus, da vontade, do querer de Deus? Sabe, mas Balaão não. Balaão, ao invés de refletir sobre o que se passava nas suas escolhas, na sua vida, Balaão fez o quê? Espancou a jumenta. Isso é o que acontece quando nós, eu e você, todos nós estamos neste mesmo barco. Quando eu e você, algumas coisas nos fogem ao controle, mas nós não conseguimos ver que é a mão de Deus que está por detrás. Entenda, era Deus que estava a interferir no caminho de Balaão, mas ele pensou, ele culpou quem? Quem que ele culpou? A jumenta. Olha, tem muita gente que anda a culpar a jumenta. Você entenda isso como quiser. Olha, há pessoas que estão a culpar a esposa. Há pessoas que estão a culpar o marido. Aí no caso já seria o jumento. Estou brincando. Os irmãos sabem que a gente brinca aqui à vontade. Mas é assim, leva sempre a brincadeira. Olha, às vezes a pessoa está a culpar o patrão. Esse patrão me persegue, esse patrão está contra mim, esse patrão, esse colega de trabalho é isso, esse colega de trabalho, a minha esposa nunca me ajuda, parece que eu estou a correr sozinho, né? O meu marido, meus filhos, é o banco que está me prejudicar, é aquilo que está me prejudicar, eu não sei o que está me prejudicar, sabem? Muitas vezes nós não conseguimos entender e espancamos a jumenta. Balaão não teve a leitura espiritual da circunstância da sua vida. Deus estava querendo falar com ele através da circunstância. Deus estava querendo falar com ele para ele parar. Veja bem, até a lição da jumenta, quando a jumenta fala, sobrenaturalmente a jumenta fala, até a lição que ela dá, qual é? Eu tenho historial de fazer essas coisas que eu tenho feito no mesmo dia. O que Balaão diz? Não. Então, se isso não é o comum comigo, não é o meu historial, então você tinha que ter parado para prestar atenção. O que se passa com a minha jumenta que é sempre fiel? E agora não tem sido. Sabe, às vezes a sua fonte de renda, a sua fonte de sustento, às vezes há pessoas que estão há 20 anos tranquilos com a mesma fonte de renda, de sustento. De uma hora para outra aquilo mexe. Olha, às vezes você está bem no seu casamento, de uma hora para outra, aquilo mexe.
Às vezes você está bem com seus filhos, tu olha para outra coisa, mexe. Sabe, se você não está conseguindo ver Deus na história, pelo menos tenta fazer a leitura através dos acontecimentos. O que Deus quer falar comigo através das coisas que me acontecem? E muitas vezes Deus quer não mudar as circunstâncias. Muitas das vezes Deus vai querer mudar algo dentro de nós. Balaão não compreendeu e espancou a jumenta, coitada da jumenta. E Balaão coloca a jumenta novamente no caminho. E Balaão está indo com a jumenta, pela segunda vez aparece o anjo. Veja bem, o anjo é sério, está com uma espada nas mãos. O anjo está com a espada na mão. E aparece o quê? Desta vez, a segunda vez, quem se lembra? O que a jumenta faz? É no vinhedo, naqueles paredões das vinhas. E o seguinte, para fugir ao anjo, o que a jumenta faz? Ela tenta se apertar no paredão ali. E quando ela tenta se apertar, o que ela faz? Ela aperta o pé de Balaão, e o Balaão tem dores no seu pé, e ele fica nervoso. O que ele faz com a jumenta? O que ele faz com a jumenta, irmãos? Espanca a jumenta. Essa é a segunda fase. A primeira fase, as coisas da sua vida, a estrutura começa a descambar para um lado. A segunda fase, as estruturas da sua vida começam a trazer uma pressão sobre si. Aqui Balaão sentiu na pele o dano causado pela jumenta. E ele fica chateado, espanca a jumenta, e o seu pé fica ferido. Sabem, há situações em que as estruturas da nossa vida já começam a nos prejudicar. Aí você já começa a sentir dor, já começa a sentir, poxa, isso aqui está saindo mal, eu já estou tendo prejuízo com isso aqui está tendo problema. Mas Balaão, ao invés de orar, fala, Deus, o que se passa? O que se passou? Por que essa minha mula está fazendo o que está a fazer? Mas Balaão não, só conseguia ter olhos para o natural e espancou a sua mula. Sabe, irmãos, há pessoas que sempre se veem como vítimas. Os outros é que estão a fazer isso contra mim. Os outros é que não me ajudam. Os outros é que me prejudicam. Tudo isso está acontecendo contra mim, mas eu tenho sempre a razão. Sabe, um irmão, certa vez, ele tinha um bom emprego. E ele estava feliz com o emprego. E quando ele me contou que conseguiu aquele emprego, ele disse, este emprego é emprego para durar. É uma maravilha esse emprego. Uns 2 anos depois, ele estava chateado com todo mundo no emprego, com o patrão, com a estrutura da empresa, com toda a gente. E ele se demitiu. Ele falou assim, olha, não, me demiti, não dá para ficar naquele lugar não. Não, que lá é terrível. Aí ele conseguiu um outro emprego. E ele falou assim, esse sim é emprego como deve ser. Esse agora eu estou super contente. Entrou. Poucos meses depois ele me fala, eu vou sair daquele trabalho. Eu falei, mas por que você vai sair do trabalho? Não, o meu chefe não entende nada do que ele está fazendo, o meu chefe não é compreensível, os meus colegas de trabalho, não sei o quê, blá, blá, blá. Saiu do trabalho. Conseguiu um outro emprego e veio contar o testemunho. Mas esse emprego agora é maravilhoso e tal, tal, tal. Irmãos, ele a terceira vez, poucos meses depois, ele procurou, o meu chefe não sabe liderar, o meu chefe é aquilo, meu colega de trabalho não sei o quê. Depois da quarta vez a mesma coisa. Irmãos, na quarta vez, na terceira vez eu pensei assim, todo chefe, todo emprego, todo mundo é problemático. Não quer dizer que isso não possa acontecer, entenda? Mas eu queria que nós abríssemos os nossos olhos o seguinte, quando nós estamos a ter repetidos problemas, será que o problema não está em nós? Nós estamos a ter o mesmo tipo de problemas, e eles estão a se repetir. Veja bem, Deus queria chamar a atenção de Balaão, a primeira vez, se ele tivesse orado, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Deus tinha falado, mas ele não orou, ele insistiu. Deus falou a segunda vez através da circunstância. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus fala através das circunstâncias, através da situação da sua vida. Sabe, irmãos, nós temos que ver, sabe, aquele rapaz que namora uma jovem e fala assim, não, ela tem problema demais. Poucos meses depois namora outra, não, mas ela é muito problemática. Depois ela namora outra, não, essa tem problemas. A outra é problemática, essa tem problema, outra é problemática. Não, essa aqui tem muito doente emocional. Não, essa aqui é muito chata. Essa aqui é muito exigente. Essa aqui é muito não sei o quê.
Irmãos, a gente já começa a prever o futuro da pessoa. Mas é sério, porque quando as pessoas só começam a ver coisas do outro lado e no que ela olha para si mesma, veja bem, irmãos, nós como filhos de Deus, nós temos que alcançar um nível de maturidade que pelo menos isso, quando as coisas não estão bem para o nosso lado, pelo menos vamos olhar o que tem a ver conosco. Não quer dizer que tudo é culpa nossa, o problema é nosso, mas a resolução do problema começa conosco. Começa admitindo o que está de errado conosco. Mas Balaão não percebeu a mensagem de Deus através da jumenta. Pela terceira vez, agora o anjo com a espada nas mãos, se posiciona diante da jumenta. Balaão ainda não consegue ver o anjo, só a jumenta que vê. Volta a dizer, quando só o jumento vê, só a jumenta vê Deus, e você não vê. Aí é o seguinte, desta vez o anjo se colocou num estreito que não tinha como a jumenta fugir. O que a jumenta faz? Ela desiste, ela para. Olha o que o animal faz. Parou, a Bíblia diz que ela se queidou, se abaixou e parou. Sabe que há pessoas que deixam chegar a essa situação de gravidade da sua vida, do seu casamento. Primeiro advertência, o casamento foi para o campo, foi para o lado. Segunda advertência, sofreu algum dano. Terceiro momento, parou, não tem casamento para ninguém. Travou, a jumenta travou, não sai daqui. Sabe, às vezes é sua empresa, travou, a sua empresa já não flui mais. Às vezes é o seu ministério, bloqueou, parou, a jumenta parou, não faz nada. É Deus falando, abre os ouvidos espirituais, abre os olhos espirituais, é Deus falando das circunstâncias. A jumenta parou, a sua estrutura parou, está bloqueada, as coisas não acontecem, portas não se abrem, negócios não são fechados, coisas não acontecem. Deus quer falar ao seu coração, abra-se para ouvi-lo. Sabe, irmãos, e quando a jumenta para, Balaão vai pensar que é de Deus? O que ele pensa? A culpa é da jumenta. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do colega do ministério. A culpa é sempre do líder. A culpa é sempre do colega de trabalho. A culpa é sempre do marido. A culpa é sempre do marido. Da esposa. Só para ver se os irmãos estavam acordados aqui. Sabem? O problema é a culpada é a economia do país. O problema é o governo. São os corruptos. São não sei o quê. São a administração. Sabem, aí Balaão bate na jumenta pela terceira vez. Aí quando bate pela terceira vez, Deus protege agora a jumenta. Como que Deus protege a jumenta? Dá o poder sobrenatural para ela falar com Balaão. A jumenta olha para ele assim, ô rapazinho. Eu já alguma vez tinha feito o que eu fiz hoje? Não. Então você não percebeu que está alguma coisa errada na sua vida? Você não percebeu que tem alguma coisa errada na sua vida? Porque isso não é normal acontecer, sabe? Que há coisas que não são normais acontecer nas nossas vidas, irmãos. Toda vez que acontece alguma coisa que eu vejo isso não é normal, eu paro para orar, Deus, o que está acontecendo aqui? Nesse meio, o que se passa que eu não estou a saber, Senhor? Eu preciso buscar. Não quer dizer que eu vou reconhecer no primeiro dia ou na primeira semana. Mas o meu coração vai estar aberto para entender o que se passa na minha vida. O que se passa no meu trabalho, na minha profissão, na minha carreira, no meu ministério, no meu casamento, na sua escola, seja o que for. Sabe, irmãos, e é interessante aqui, Deus teve que abrir os olhos de Balaão para ele ver. Quando Balaão vê o anjo do Senhor, o que Balaão faz? Ele se prostra, se ajoelha e pede perdão e fala assim, eu pequei, eu não tinha percebido que o meu caminho tinha se tornado perverso. Sabem, só pode haver conversão e mudança de vida o dia que você tiver um encontro com Deus, em que você for chegar a ser confrontado com as suas decisões, com as suas atitudes, com as suas escolhas de vida. Quando você é confrontado, você chega naquele dia em que você faz o que Balaão fez. Se ajoelha e fala, Deus, pequei contra o Senhor. Eu não sabia, eu não tinha percebido que o meu caminho era mau, era perverso. Sabe quando alguém começa a perseguir uma pessoa,
Sabe quando você não gosta de alguém, ou alguém tentou te fazer mal e agora você quer se vingar? Aí você fica ficcionado com aquilo, eu tenho que fazer isso com aquela pessoa, eu tenho que prejudicar aquela pessoa. Ah não, desculpa, eu estou falando para a gente da MCI, ninguém aqui da MCI nunca fez isso, aleluia. Isso era pregação, era para outra igreja, desculpa, irmãos. Quando a pessoa fica ficcionada, aquela pessoa tem que se dar mal, alguma coisa mal tem que acontecer com ela tem que ser prejudicada, ela tem que sofrer o dano, ela tem que sofrer as consequências, não sei o quê. Olha, você não percebeu, você está fora do caminho. Deus é que está obstruindo a sua vida, não é ninguém, a culpa não é da jumenta, a culpa é do seu coração. Balaão foi detido não por uma jumenta, não pela estrutura, ele foi detido pelo seu coração. Sabe, o seu coração é que pode bloquear as coisas de Deus na sua vida, as bênçãos de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida. Sabe, mas daí quando Balaão se posiciona, Deus faz uma coisa diferente, Deus fala assim, mas agora é o seguinte, agora eu quero que você continua a viagem, mas você tem que ser obediente a mim, não vai com ganância, eu quero que você fala somente o que eu disser. Aí Balaão vai, segue viagem, chega lá, o rei fala assim para ele, leva ele a uma montanha e mostra o povo de Israel acampado, e fala assim, amaldiçoa esse povo para mim, eu te pago muito dinheiro para você amaldiçoar esse povo. Que povo que era? O povo de Deus. Balaão vai consultar a Deus ainda para ver se tinha maldição para dar para o povo. Deus, tem alguma maldição? Deus fala, só tem bênção, meu filho, isso aqui é o meu povo. E Deus começa a proferir bênçãos através de Balaão. E eu vou apenas ler algumas delas, se conseguirem projetar também rapidamente. A primeira é Números 23:8, se conseguir projetar. Eu vou só mencionar só uma das bênçãos, em cada uma das vezes, também foram 3 vezes, que o rei pediu para Balaão amaldiçoar os filhos de Israel. Na primeira vez, então, uma das profecias de bênção que Deus usa Balaão para trazer é, olha o que Balaão diz, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Uau! Isso é uma lição para nós, irmão. Como você pode amaldiçoar alguém que Deus não amaldiçoou? Depois, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Uau! Da segunda, aí o rei fica chateado e fala assim, eu quero te pagar, homem, pagar, money, dinheiro, Bitcoin, eu quero te dar alguma coisa. Mas é o seguinte, veja bem, Balaão fala assim, vamos tentar de novo então. Balaão vai tentar de novo, irmão, esse homem era perigoso. Aí ele vai tentar de novo, Deus, já tem alguma maldição para esse povo? Deus fala, não, abençoa. Dessa segunda vez, uma só das bênçãos que eu vou ler, Números 23:23, rapidamente aí, Números 23:23. Olha que coisa fantástica a bênção que Balaão profetiza sobre o povo de Israel, sobre os filhos de Deus. Olha, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas maravilhosas Deus tem realizado. Diga assim, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Aí o profeta falou assim, rei, esse é povo de Deus, contra eles não há magia, não há mágica, não há encantamento, não há adivinhação, porque o Deus é quem protege o seu povo. Diga assim, Deus é quem protege o seu povo. E diz assim, sobre a minha casa, sobre a minha vida, não vale encantamento, nem adivinhação, nem o mal chegará à minha casa, porque eu sou de Deus, e Deus me protege, e sobre a minha vida só há palavras de bênção. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mas Balaão, o rei é insistente, Balaão vai na dele, tá bom, rei, vou tentar ver se agora Deus já encontrou alguma maneira, algum motivo para amaldiçoar esse povo. Deus, tem algum motivo agora? Deus fala, não, só tem bênção, menino. Menino, só tem bênção. E só vou ler uma parte da profecia, da terceira. Números 24, verso 9. Olha o que Balaão diz acerca de Israel, do povo de Deus, que tem a ver conosco, sobre nós. Olha o que ele diz.
O povo de Deus encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem é que tem coragem de acordá-lo? Quem é que vê um leãozinho dormindo, um leão dormindo, e fala assim, deixa eu mexer com ele? A profecia de Balaão sobre Israel está dizendo o seguinte, Israel é uma nação tão forte, que mesmo quando ela estiver deitada a dormir, ninguém vai se mexer com eles. Ninguém vai se meter com eles. Olha, encurvou-se, deitou-se como leão e como leão. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. A mesma bênção que foi dada a Abraão logo no início da aliança que Deus fez com Abraão, Deus diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora Balaão repete a bênção. Abençoados são os que abençoam o povo de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Quem abençoa o povo de Deus é abençoado. Quem amaldiçoa é amaldiçoado. Diga, você é povo de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Você é filho de Deus. Você é povo de Deus. Você é objeto desta bênção, do favor de Deus na sua vida. Mas é interessante que posteriormente, agora a coisa ficou feia, irmãos. Posteriormente, sabe o que Balaão fez? Balaão viu que não ganhou dinheiro nenhum, porque Deus não tinha maldição para o seu povo. Balaão começou a pensar assim, como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Quando a pessoa chega nesse ponto, como é que eu vou tirar algum proveito da situação? E ele pensou, tive uma ideia, já que eu não posso abençoar como profeta, amaldiçoar como profeta esse povo, eu vou ensinar o rei, eu vou pagar o rei por consultoria. Não, eu vou cobrar do rei, vou prestar serviço, não de profecia, mas de consultoria. Sou um consultor. Então, o rei é o seguinte, eu não posso amaldiçoar Israel, porque Deus não tem maldição para Israel. Mas é o seguinte, tem uma maneira de eles próprios se amaldiçoarem. Aí o rei, qual é a maneira de eles próprios se amaldiçoarem? Tenta-os com deuses e mulheres estrangeiras. Porque eles vão entrar na idolatria e na prostituição. Daí, eu nem preciso amaldiçoar, eles se amaldiçoaram. Então o rei, lá dos midianitas, agora entrou os midianitas na história também, vão lá e preparam o banquete para Israel. Começa a chegar deuses que vão dar isso, deuses que vão dar aquilo, deuses que vão enriquecê-los, deuses que vão fazer isso, Deus que vai fazer isso, e eles começam a ficar fascinados com aquela quantidade de deuses. Na época, Deus, irmãos, Deus não era coisa pouca não, tinha Deus ali para tudo quanto é tipo. E começaram a mandar as mulheres midianitas, as mais bonitas, no meio do acampamento de Israel. E a Bíblia diz então, que quando Israel fez aquilo, veio uma praga. E aquela praga dizimou muitos ali em Israel. Mas chegou um momento que o povo clamou por misericórdia de Deus. E a praga cessou. E por isso que a Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Quando a Bíblia no Novo Testamento fala sobre Balaão, fala sobre a perigosa doutrina de Balaão, que é a doutrina de procurar o seu benefício próprio a qualquer preço, a qualquer custo, eu tenho que ter o meu benefício. Pode projetar aí, por favor, Apocalipse 2,14. Quando Jesus escreveu a carta às igrejas, numa das cartas Jesus diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de... Qual era a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Uau. Entenda bem, Balaão tinha um coração pervertido. O coração de Balaão se perverteu. Balaão deixou de estar com o coração alinhado ao coração de Deus. Sabe, diga assim, alinhados com Deus. E eu pergunto novamente, você hoje está alinhado com Deus ou desalinhado? Balaão teve a sua chance. Balaão teve a sua oportunidade de reconsiderar o seu coração, de refletir. Ele chegou ao ponto de ver o próprio anjo de Deus se curvar e pedir perdão. Mas há pessoas que perdem perdão,
que recomeçam, mas voltam ao mesmo erro. Balaão voltou ao mesmo erro da ganância. Balaão voltou àquele erro e ele termina a sua vida morto, assassinado, e termina como historial de um mau exemplo de profeta na Bíblia, de alguém que se corrompeu porque não soube guardar o seu coração nos caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, mas há no Novo Testamento uma outra história sobre alguém também que estava num caminho contrário à vontade de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 9, versículo 1. No Novo Testamento aparece um homem, não é Balaão, mas é um homem também religioso, o nome dele era Paulo, chamava Paulo. Paulo descobre que há um grupo de pessoas em Jerusalém, em Israel, que acreditam que o Salvador é um homem que foi crucificado, e para ele é o seguinte: isso é impossível, o Messias jamais poderá ser um homem que vai morrer numa cruz. Então Paulo, sendo um fariseu extremamente cauteloso e religioso, os fariseus eram a corrente religiosa mais rigorosa que havia em Israel, e Paulo era dos mais rigorosos, dos mais exigentes com a lei, dentre os fariseus. E Paulo, então, irmãos, ele assume uma missão de vida. Ele diz assim: a minha missão de vida é amaldiçoar, é destruir os cristãos. Veja bem, no Velho Testamento aparece Balaão. E qual era a missão de Balaão? Eu tenho que arrumar uma maneira de prejudicar esse povo, porque eu tenho que ter o meu ganho. Só que agora Paulo não está à procura de um ganho pessoal. Paulo, ele pegou aquilo como uma causa, e ele pensava que estava a agradar a Deus, porque ele era judeu, ele era extremamente religioso. Então ele pensou o seguinte, ele analisou e falou assim: Jesus não pode ser o Messias, eu vou combater todos os seguidores de Jesus. E a Bíblia mostra que Paulo, ele teve, imagina alguém fazer disso o seu ministério. Paulo fez como ministério acabar com os seguidores de Cristo. Essa foi a decisão firme de Paulo. E Paulo então começou a se tornar conhecido, famoso. Quem é que está destruindo aí esta nova religião, os cristãos? É um tal de Paulo. Ele é o líder de tudo isso. Ele é que está pondo fogo aí na perseguição. Paulo conseguia, no meio das autoridades do Sinédrio, conseguia autorizações para entrar nas casas dos cristãos, prendê-los. E a Bíblia diz que Paulo, no momento que ia julgar os cristãos pela fé deles, e tinham que votar se eles deveriam morrer ou não, os cristãos, Paulo era o primeiro a dar o voto. Tem o meu voto, eu estou a consentir com o que se passa. Vamos ler um pouquinho da história. Atos 9, versículo 1. Saulo, não é porque Deus mudou o nome de Paulo. Algumas pessoas dizem isso, Deus nunca mudou o nome de Paulo. São maneiras diferentes de dizer nas línguas. Nós estamos a falar aqui de línguas diferentes que se falava na época, aramaico, hebraico, e aqui também no mundo gentil grego. Então Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Veja bem, Damasco era uma cidade estrangeira, não era Israel, na Síria. Ele queria entrar nas sinagogas de Damasco, da Síria, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, olha a semelhança com Balaão. Seguindo ele estrada fora. Alguns dizem que ele estava no cavalo, já era um upgrade, já não era um jumento. Dizem que Paulo estava num cavalo. E hoje pode ser que você esteja no Mercedes. Mas para onde vai dar o seu caminho? Uau. Você pode estar... A Bíblia não fala que Paulo estava em cavalo, né? Alguns dizem que Paulo caiu do cavalo. Mas isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Paulo caiu. Mas as pessoas não caem só quando estão em cavalo. Alguém já viu alguém cair sem estar no cavalo? A gente também pode cair sem cavalo. Mas vamos continuar a ler aqui, estou interferindo na leitura. Vai lá, verso 2 de novo. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Qual que era o plano de Paulo? Já não bastava perseguir os cristãos que estavam em Jerusalém,
Os cristãos que, por causa da perseguição, foram para Damasco. Os cristãos, gente, a perseguição aqui em Jerusalém está terrível, vou para Damasco. Paulo falou assim, vocês fugiram, bonitinhos, eu vou atrás de vocês. Só que, imagina, mas você pensa assim, mas como que ele poderia entrar em Damasco e prender os cristãos? Porque os cristãos, a nacionalidade deles, eles eram judeus. É igual Portugal pode pedir a um outro país aí para buscar alguém que é português. E ele tem carta para ir no outro país, no estrangeiro, para buscar lá os judeus que pregavam Cristo. Vamos continuar? E ele queria levá-los presos a Jerusalém. E lá era para condená-los à morte. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, pertinho de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora não tinha jumenta no meio não, irmãos. Agora Jesus apareceu pessoalmente. A luz, um clarão, o homem cai. Por que ele caiu? Porque ele foi confrontado, porque ele estava num caminho errado. Sabe que muita gente, fala a verdade, quem aqui, antes de ser convertido a Jesus, antes de andar com Jesus, quem aqui já falou mal de igreja? Quem já falou mal de cristãos? Quem já falou mal... Tem gente que está quase subindo assim. Mas sabem, é interessante. Sabe que muita gente faz isso pensando que está agradando a Deus. Como Paulo. Paulo pensava assim, eu tenho que deter esse pessoal que eles estão a ensinar coisa errada. Eu tenho que pará-los. Sabe, irmãos, Jesus aparece para Paulo. E agora olha que interessante, olha o versículo 5. O que Paulo pergunta no versículo 5, irmãos? Quem é, Senhor? O que Jesus diz? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Uau! Mas ele não estava a perseguir Jesus, ele estava a perseguir quem? Os seguidores de Jesus. Lembra lá de Balaão? Balaão foi contratado para amaldiçoar os filhos de Israel. Deus se interpôs no caminho de Balaão. Agora, Paulo está indo amaldiçoar os filhos de Deus. E Jesus diz, eu sou Jesus a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais você me resiste, mais vai ser complicado para o seu lado. Sabe que muita gente que fala mal de Deus, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal da fé, muita gente. Na verdade, Deus já está a falar o coração deles. Mas parece que quanto mais Deus fala, mais eles reagem contra. Paulo, o Espírito de Deus já estava a trabalhar no coração de Paulo. Mas Paulo precisava resistir. Sabe que há pessoas que quanto mais elas falam mal, mais elas estão prontas para converter. Elas estão a ficar prontas para a conversão. Porque o falar mal é recalcitrar contra os aguilhões. Elas têm algo preso a elas que está a incomodar, e quanto mais elas mexem, mais dói. Sabem? Veja bem, estavam lá os cristãos em Damasco, pensando assim, fugimos da perseguição de Jerusalém, glória a Deus. E eles mal sabiam que Paulo estava se dirigindo a eles para prendê-los. E eles estavam a orar ali, Senhor, protege-nos. Eu quero dizer o seguinte, algumas situações das nossas vidas, parece que Deus pode demorar. Mas olha o que Deus fez. Deus pega o maior perseguidor dos cristãos, o maior perseguidor da igreja, e o transforma em quê? O maior pregador do evangelho. Você sabia que Paulo, não há como Paulo, nem na história cristã e nem na história do mundo, não há nenhum texto que tenha sido mais lido no mundo do que os textos de Paulo. Não há. Durante 2000 anos, permanecem.
Sabe? Olha como Deus é interessante. Aquela pessoa que todos os cristãos temiam, aquela pessoa que todos os cristãos morriam de medo dela, Deus investe naquela pessoa, transforma a vida daquela pessoa e faz daquela pessoa o maior exemplo dos cristãos. Abra comigo, 1 Timóteo, capítulo 1. Sabe, Deus, irmãos, é poderoso para alinhar o nosso coração ao dele. O que acontecia com o coração de Paulo? O coração de Paulo estava desalinhado com Deus, ele tinha zelo, mas zelo sem entendimento. Sabe, que eu queria que você pensasse um pouquinho, antes de nós lermos aí, 1 Timóteo 1:13, antes de nós fazermos a leitura, eu queria que você pensasse quantas coisas você persegue, quantas coisas você resiste na igreja, quantas coisas você resiste no meio cristão. Você sabia que muitas vezes o nosso zelo, sem entendimento, trabalha contra Deus e não a favor de Deus? Paulo se imaginava servir a Deus, ele estava contra Deus. O zelo sem entendimento é perigosíssimo. E olha o que Paulo diz, alguns anos depois. 1 Timóteo 1:13. Quem encontrou diz amém? A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz o quê? Ignorantemente, na incredulidade, eu não cria em Jesus. O que mais? Verso 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Mesmo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Uau! Jesus pegou o principal, o que matava cristãos. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Sabe, as coisas que Deus arquitetou são tão preciosas. Vocês lembram quando eu falei aqui no domingo? Que quem inaugurou o paraíso? Quem inaugurou o céu? Depois da morte de Jesus, quem? Quem é? Lembra do ladrão que foi crucificado ao lado? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Como que Jesus inaugura o paraíso? Um ladrão, com um bandido. Por que Deus faz essas coisas? Porque é o seguinte, irmãos, a graça de Deus tem que ser vista pela humanidade como algo sem limites, como algo que não há limitação para a graça de Deus. Deus começa, o primeiro a ser salvo é um ladrão. E agora, o que torna-se o principal apóstolo, o principal pregador do evangelho, o principal escritor, quem é que torna-se? O pior perseguidor do caminho da igreja. Por que Paulo diz isso? Deus me escolheu assim, porque Ele quis mostrar os limites, que não há limites, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Em outras palavras, se Deus transformou um Paulo, um perseguidor, no mais importante e conhecido da história dos apóstolos, Deus pode trabalhar na vida de qualquer pessoa. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Não importa o que você foi, pode falar, não importa o que você foi, não importa o que você já fez, não importa aquilo que você já disse. Paulo mesmo disse, eu fui blasfemo, eu fui injuriador, eu fui perseguidor, mas é o seguinte, a graça de Deus. Só que para isso acontecer, tem que acontecer uma coisa. Quem se lembra? O que aconteceu com Balaão, para ele mudar de rota? Teve que ter um encontro com Deus. Ainda que seja um encontro chocante. Nós fazemos aqui um impacto. O que significa o impacto? Nosso desejo é que cada pessoa que vai tenha um impacto com Deus. Tem gente que chega lá de jeito assim no impacto, assim, ó. Estou aqui brincando. Deus, o que o Senhor quer comigo? Aleluia, Senhor Jesus. O nosso objetivo do impacto é mesmo que as pessoas tenham impacto com Deus. Mas você não pode ter impacto com Deus só lá naquele retiro.
de vez em quando, de tempos em tempos, você tem que ter um encontro, um impacto com Deus. Que fez com a Balaão. Senhor, perdoa, meu caminho era perverso, eu não sabia. O impacto, o encontro, como Paulo teve com Jesus mesmo, com a luz de Deus, e disse assim, quer dizer que tudo que eu acreditava estava errado? Sabe, quando alguém tem um encontro com Deus e reconhece Deus nesse encontro, tudo é possível, tudo pode acontecer. Infelizmente, Balaão voltou ao caminho errado, ao caminho perverso. Mas Paulo não. Deixa eu terminar contando o que Paulo fez. Lembra que Paulo, quando ele encontrou com Jesus, Paulo... Já estou a terminar aqui, irmãos. O que Paulo ia fazer quando ele encontrou com Jesus? Ele tinha buscado em Jerusalém autorização para ir no estrangeiro, tirar a liberdade dos cristãos, prendê-los e levá-los de volta a Jerusalém. Sim? Mas Paulo, depois que se tornou apóstolo, ele fez uma viagem em Jerusalém para pedir autorização também. Sabe para quê? Justamente para o contrário. Paulo se reúne com os presbíteros, os apóstolos de Jerusalém, e Paulo pede autorização para que os estrangeiros cristãos tivessem liberdade de culto, para que eles pudessem cultuar a Deus de maneira diferente dos judeus, para que os estrangeiros tivessem liberdade. Olha como que Deus muda o caminho, a rota de um homem. Um homem que buscava tirar a liberdade, agora está a promover a liberdade da fé, da prática da fé para aqueles cristãos, para os gentios. Sabe, irmãos, eu quero dizer aqui, com esse tema dessa mensagem, pode projetar aqui, alinhados com Deus. Diga assim, alinhado com Deus. Eu queria que você, no final dessa mensagem, fechasse seus olhos, colocasse sua mão no seu coração, e você pudesse refletir. O caminho que você está a fazer hoje, Deus vai ter que se interferir, Deus vai ter que interferir, Deus vai ter que se colocar entre você e esse caminho, Deus vai ter que bloquear a sua passagem, como fez com Balaão. Deus vai ter que bloquear o caminho, como fez com Paulo, que seguia para Damasco. O seu caminho está bem? As suas escolhas agradam a Deus? O seu coração está alinhado com o coração de Deus? A sua vontade está alinhada com a vontade de Deus? Irmãos, o fruto desta pregação são vidas convertidas a Jesus. Não apenas no sentido de conversão para salvação, mas no sentido de conversão de estilo de vida, de atitude, de posicionamento. Aleluia. O que você tem feito? E Deus tem vindo para bloquear, Deus tem vindo para alertar você através das estruturas da sua vida.